Agora, a próxima coisa que eu quero dizer, eu vou ilustrar rapidamente, é: no Novo Testamento, ninguém jamais foi enviado para evangelizar sem antes ter sido comissionado para lidar com os espíritos malignos. Não há nenhum exemplo no Novo Testamento. É antibíblico fazer isso. Vamos olhar primeiro os 12 discípulos que foram enviados em Mateus capítulo 10, versículo 1. Quando ele havia chamado os 12 discípulos a ele, deu a eles poder sobre espíritos impuros para os expelir e curar todos os tipos de enfermidades e todos os tipos de doenças. Notem que a primeira coisa que ele fez foi dar a eles autoridade para lidar com espíritos malignos. Então aqui diz, passando pela lista de nomes, versículo 5, Jesus enviou esses 12. Então diz, passando pelas partes relevantes, versículos 6 e 7, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Mas não pregue meramente, faça algo. O quê? Curar enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Estava incluído no equipamento deles e estava incluído na comissão deles. Em Lucas capítulo 10, nós lemos a respeito dos 70 que foram enviados. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele próprio havia de ir. Agora vamos para o versículo 17. O relatório que esses 70 trouxeram quando voltaram. Versículo 17 diz, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós em teu nome. O que mais os impressionou? Eles tinham autoridade sobre os demônios, eles não eram os 12, estes eram os 70. Então olharemos a comissão final, o fim dos evangelhos. Primeiramente em Marcos 16, versículo 15 e daí para frente. Marcos 16, 15. Ide, portanto, a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Qual é o primeiro sinal? Em meu nome expulsarão demônios. E ele não os enviou sem ter a certeza de que eles saberiam como lidar com os demônios. Mateus 28, outra versão da grande comissão, versículo 19 e 20, ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação das eras. E ele falou para os seus discípulos tudo aquilo que ele falou a eles. E uma das principais coisas que ele disse a eles foi como tratar com os espíritos malignos. Ele disse, quando vocês fizerem discípulos, vocês os ensinem aquilo que eu vos tenho dito, e quando eles, por sua vez, fizerem discípulos, devem ensinar àqueles discípulos o que foi ensinado a eles. Estarei convosco até o final das eras. E ele não previu que esse processo seria mudado. Ele previu a mesma coisa acontecendo da hora que ele foi embora até a hora que ele voltou. Esta era a sua programação. A tragédia é que a igreja se distanciou disso. Eles não fizeram melhorias nisso, eles não podem. Elas simplesmente fizeram um desastre com isso. Agora, há somente uma pessoa no Novo Testamento, além de Jesus, que é chamado de evangelista. Somente um. Eu contei 28 pessoas chamadas de apóstolos, mas somente uma chamada de evangelista. Isso não é notável? Nós não hesitamos. Nós colocamos o título de evangelista em todo mundo que é um pastor numa igreja contemporânea. Ele tem que ser um evangelista. Só há duas opções, basicamente. Quem era o evangelista? Quem pode me dizer? Felipe. Ora, o seu ministério é descrito em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 5. Então Filipe desceu até a cidade de Samaria e pregou a Cristo a eles.
A mensagem de Filipe era bem simples, era a mensagem de uma palavra. Em Samaria ele pregou Cristo e no caminho para Gaza ele pregou Jesus. Ok. E as multidões unanimemente prestavam atenção a coisas faladas por Filipe porque ele tinha um comitê bem organizado e um coral? Não. Eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Qual era a primeira coisa? Os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos os que estavam endemoniados. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Notem, a primeira coisa no seu ministério como um evangelista foi expelir espíritos malignos. Então, sugiro a vocês que ambos, o padrão e a comissão de Jesus, não deixou espaço algum para os servos de Deus hoje sair para o evangelismo sem primeiramente serem equipados para tratar com espíritos malignos. Eu não creio que você achará algum exemplo lá.